Oi, pessoal! Minha dica de escrita de hoje tem a ver com o uso de advérbios de tempo e a sua correlação com o tempo da narrativa. Aí vocês vão me perguntar, como assim? Que advérbio? O que é isso mesmo? Calma. Vamos pegar aqui 3 palavrinhas que a gente usa no nosso dia a dia com muita frequência. Ontem, hoje e amanhã. Bom, essas 3 palavras, elas são usadas sempre tendo como referência o agora, o hoje, o momento em que as coisas estão acontecendo, tá? Elas podem ser usadas em textos, por exemplo, jornalísticos, né? Numa notícia que está relatando algo do momento. Então, a notícia saiu hoje, está dizendo de algo que vai acontecer amanhã ou de algo que aconteceu ontem. Acontece que eu tenho visto o uso dessas palavras de uma forma muito errada em vários textos autopublicados, em vários livros, né, de publicação independente. Bom, por quê? Porque as histórias geralmente narram eventos do passado, coisas que já aconteceram, tá? E esse passado pode ser um passado bem próximo, né, tipo semana passada, ou um passado bem distante, um texto histórico, um texto de época de 500 anos atrás. Não importa, em qualquer uma das situações, eu estou narrando um evento que aconteceu no passado. E aí acontecem coisas do tipo, vou dar aqui um dos meus exemplos horríveis, mas algumas coisas assim, imagina uma situação assim. Estou contando uma história, né, na voz do narrador e falo: Joana foi dormir cedo, preocupada, porque ela teria muitos problemas para resolver amanhã. Bom, esse amanhã, o uso dessa palavra amanhã, não cabe nesse contexto porque eu estou narrando uma história que já aconteceu. Então não é amanhã, não é o depois de hoje. É o dia seguinte àquele dia em que ela foi dormir, certo? Ou falar assim, eles estavam conversando e aí ela lembrou do que aconteceu ontem. Não foi ontem que aconteceu, foi no dia anterior àquela ação, certo? Com menos frequência, mas eu também já vi as pessoas usarem hoje, no meio da narrativa, né? Relatando fatos do passado, tá? Então, muito cuidado, porque essas palavras, elas têm como referência, como ponto de referência, o momento atual. E se eu estou contando uma história que já aconteceu, elas não podem entrar, não dessa forma. Elas vão entrar, lógico, na fala dos personagens, por exemplo. Se é o personagem que está falando, conversando, elas são totalmente possíveis, é correto usar. Por quê? Porque o personagem fala no tempo dele, no tempo em que acontece a narrativa. Mas na voz do narrador, essas palavras não podem aparecer num texto que já aconteceu. Mesmo quando eu uso o tal do presente histórico, né? Que são os verbos no presente, mas é aquele presente indicando o passado, tá? A ação aconteceu no passado, não importa o tempo verbal, eu vou ter que correlacionar os advérbios aí, os adjuntos adverbiais de tempo, com aquele momento em que aconteceu, certo? Então, no lugar de hoje, o ideal seria dizer naquele dia, por exemplo. No lugar de ontem, eu vou dizer no dia anterior, na véspera, um dia antes, tá? No lugar de amanhã, no dia seguinte, né? No dia subsequente, mas qualquer coisa que mostre essa evolução do tempo, mas dentro do tempo da narrativa. Então, tomem muito cuidado, já vi isso em vários autores, né, usando ontem e amanhã, como se ele estivesse contando para mim agora o que aconteceu nesse momento, quando a ação está lá no passado, na verdade, tá? É comum isso acontecer também em redações escolares. Muito cuidado aí, vestibulandos, quem está prestando Enem, né? Para fazer essas relações adequadamente, ok? Fica a minha dica de hoje. Um beijo e até a próxima.